Jefferson, soltei aqui a gravação já. Eu vou desligar meu áudio e minha web, daí assim que você já estiver pronto, você pode dar início, tá bom? Ok, professor. Boa tarde a todos. O meu nome é Jefferson Mendonça Casemiro. Eu sou aluno e orientado do professor Dr. Victor Hugo Alves Okazaki e co-orientado pelo professor mestre Anderson Nascimento Guimarães. A partir de agora, eu estarei apresentando o meu pré-projeto, que tem como título Análise Cinemática do Salto Double Tour en l'air de bailarinos clássicos. O balé clássico, ele é uma modalidade de dança que exige muita prática para alcançar alto nível técnico de execução dos movimentos. Ele surgiu no século XVI, juntamente com a Renascença, e seus movimentos eles eram reproduzidos através de gestualidades tradicionais daquela época. E com o desenvolvimento e a evolução da técnica da modalidade, maior controle corporal passou a ser expressado nas movimentações dos bailarinos. As execuções dos elementos corporais do balé clássico acontece de forma ritmada pela música, e esta modalidade tem como fundamentos básicos a postura corporal ereta, o en dehors, rotações do corpo, simetria corporal e saltos verticais. Esses saltos verticais, eles vêm com movimentos característicos do próprio balé mesmo. E uma das técnicas do balé clássico que possui um salto vertical é o double tour en l'air, sendo utilizado com grande frequência em aulas de balé clássico, treinos e detém grande representatividade em coreografias e espetáculos de dança. O balé clássico, a nomenclatura dele, ele é de origem francesa, então eu até coloquei aqui embaixo para que a gente possa estar tendo uma visualização melhor de como se traduz o nome desse movimento, né? Double, no francês é dois, tour, dependendo da contextualização, é volta ou giro, e o en l'air é no ar. Então, quando a gente junta esses três nomes, né, o double tour en l'air, ele significa dois giros no ar, né? O double tour en l'air, ele é uma técnica geralmente praticada por homens e exige capacidades físicas como força, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. Ele consiste em um salto vertical seguidas de duas rotações do corpo no ar e aterrissagem ao solo, sendo seu início e término sempre determinados por um plié. O plié, ele é esta flexão de joelho aqui, onde está aparecendo o meu cursor, né, com a rotação da coxa femoral, né, a rotação dos membros inferiores, e esse aqui também é o en dehors, e ele termina também com o mesmo plié. Se a gente dá uma analisada, a perna preferida do bailarino, ele começa à frente, ele está à frente, né, está à frente do corpo, e na hora da finalização do salto, ela troca de direção, né, ela vai para trás, né, então, na verdade, o plié, para o início do movimento, é para nós, bailarinos, alcançarmos maior impulso, e a finalização dele consiste no amortecimento da queda. Essas descrições qualitativas, elas são provenientes de explicações empíricas, né, de bailarinos que executam a técnica e de professores e maestros que as ensinam, não havendo evidências experimentais e análises quantitativas que demonstrem a execução do double tour en l'air. E compreender a execução da técnica pode evitar erros de execução, de ensino, além de contribuir para a redução de lesões frequentemente causadas pela execução ou do ensino incorreto do movimento. Uma das formas amplamente utilizadas para a compreensão detalhada de execução de habilidades motoras
têm sido as análises cinemáticas. Né? Aqui eu trouxe alguns estudos que analisam, né, movimentos do balé clássico cineticamente, cinematicamente, mas até, no entanto, por mais que foram demonstrados esforços, né, não foi mostrado, não há evidências, na verdade, de análises cinemáticas que descrevam qualitativamente e quantitativamente a execução de saltos complexos, como o double tour en l'air no balé clássico. Então, o objetivo do estudo é analisar as variáveis cinemáticas que descrevem a execução deste salto. As hipóteses. Vale ressaltar aqui que essas hipóteses, elas são de cunho prático. Por quê? Justamente pelo fato de não termos, na literatura, estudos qualitativos e quantitativos destes saltos. Então, na verdade, nós esperamos essas hipóteses através de leitura de movimentos, né, observacionais. A altura do salto, ela será em torno, na verdade, ela será de 0,5 metro, maiores picos de velocidade angular do joelho e do tronco em relação às demais articulações, instantes de ocorrência dos picos de velocidades angulares ocorrerão no sentido próximo distal das articulações. A justificativa do estudo é que essas informações, elas poderão contribuir para a fundamentação teórica da execução do double tour en l'air, poderá auxiliar bailarinos e maestros no melhor entendimento do desempenho desta técnica e poderá também auxiliar no planejamento de metodologias de ensino prático desta habilidade motora complexa, que é o double tour en l'air. Um método. Com relação aos participantes, a amostra, ela será selecionada por conveniência e o participante assinará um termo de consentimento livre e esclarecido. Serão selecionados 12 bailarinos entre 18 e 30 anos de idade, com experiência mínima de 6 anos em balé clássico. Experiência esta avançada. Eles também terão que possuir registros profissionais artísticos, né, que é o DRT, que legaliza a profissão dentro de uma companhia de artes. A frequência de treino deles deverá ser de pelo menos 3 sessões semanais, e eles não poderão possuir nenhum histórico de lesão que tenha impossibilitado o seu treinamento por 30 dias ou mais nos últimos 3 meses. Com relação aos instrumentos, a análise cinemática, ela será realizada por meio de filmagem 3D, com 6 câmeras optoeletrônicas, com frequência de aquisição em 250 Hz, do sistema Vicon Nexus. A calibração do volume espacial de execução do movimento e a definição do ponto de origem das coordenadas tridimensionais x, y e z serão realizados por procedimentos padrões recomendados pelo fabricante. O modelo biomecânico utilizado será o plug-in gate full body, com 35 marcadores reflexivos, e estes serão afixados à pele dos participantes. O posicionamento dos marcadores será de acordo com as instruções do fabricante, e as coordenadas entre os pontos demarcados definirão os segmentos da cabeça, do tronco, dos braços, dos antebraços, das mãos, pelve, quadril, coxas, pernas e pé. Com relação aos processamentos de sinais, eles serão filtrados por meio de um filtro Butterworth do tipo recursivo de 4ª ordem, com frequência de corte a ser selecionada após a realização de análise espectral e análise residual do sinal proveniente do salto. Esta filtragem e as análises
espectral e residual, elas serão executadas no software MATLAB, e os dados serão normalizados pela porcentagem de duração do salto. Com relação aos os procedimentos experimentais. Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, os participantes eles serão avaliados em relação à sua altura e em relação ao seu peso. Os marcadores serão afixados à pele dos participantes e os mesmos realizarão 10 minutos de aquecimento autoselecionado. Os participantes executarão 3 tentativas do Double Tour en l'air para familiarização ao espaço de coleta. Os participantes realizarão 5 tentativas do salto, com intervalo de 60 segundos entre as tentativas, e também eles serão instruídos e orientados a efetuarem o movimento de forma semelhante ao executado em suas apresentações de balé clássico. A técnica só será considerada válida se o participante finalizar o movimento aterrissando os pés no solo com equilíbrio, sem deslocamentos antero-posteriores ou médio-laterais dos pés ou do tronco. Caso o participante ele não finalize o movimento conforme esperado, uma nova tentativa do salto será realizada após o intervalo de 60 segundos. Com relação às variáveis de estudo, uma das variáveis será a altura do salto, no qual nós entendemos como o deslocamento vertical do centro de massa. Uma outra variável é a amplitude articular de movimento do tornozelo, joelho, quadril, cotovelo e ombro. Essas amplitudes articulares de movimento, elas são entendidas como a diferença entre a maior e o menor ângulo articular. Uma outra variável também que será analisada serão os picos de velocidades angulares de rotação de tronco, de flexão e extensão de tornozelo, joelho, quadril, cotovelo e ombro. Também são entendidos também como a magnitude do deslocamento destes segmentos em torno de um eixo em um determinado período de tempo. E instantes de ocorrência dos picos de velocidades angulares das articulações analisadas. Estes instantes serão em segundos. Com relação às análises dos dados, elas serão executadas no programa IBM SPSS Statistics 22. As variáveis serão descritas por meio de média e desvio padrão, e a normalidade dos dados será avaliada por meio do teste Shapiro-Wilk. As estatísticas inferencial da comparação entre os picos de velocidade e os instantes de ocorrência será avaliada por meio do teste paramétrico T de Student, para amostras pareadas, ou o teste não paramétrico de Wilcoxon, dependendo da normalidade dos dados. E o nível de significância adotado será de P menor que 0,05. Obrigado. Legal, Jefferson. Vou desligar aqui a gravação. Ou, Jefferson, você quer que eu mantenha a gravação para depois você ver esse vídeo e também poder retomar as perguntas? Ou você vai tomando nota? Não, eu agradeceria, professor, se continuasse a gravação, por gentileza. Tá bom, tranquilo. Então, vou manter a gravação, daí depois eu passo o link na íntegra para você ter acesso. Vamos lá, pessoal, aberto então a perguntas, sugestões, considerações. Oi, Jefferson, acho que eu posso começar porque talvez eu seja o que entenda menos da parte cinemática e biomecânica, então tenho só para começar umas perguntas que eu vi durante a apresentação, se possível.
Bom, um comentário geral que eu acho que eu sempre gosto, tudo é questão de gosto, né? Mas eu acho sempre legal ter o número do slide que eu não vi, porque a gente pode ir e vir na apresentação, né? Quando eu estiver fazendo referência ao slide. Mas na parte de variáveis, o que eu acho que seria legal, acho que voltando, isso, essa. Eu não sou do campo, né? Então eu não tenho uma visualização bem boa sobre exatamente o que está sendo medido, por exemplo, a amplitude articular em relação a quê. Isso seria bem legal ter uma imagem aí, que seja de algum momento do salto e ficar apontando ou indicar, ou fazer um esquema mesmo, nem que seja bonequinho de palito, mas é legal porque aí tem bem claro, de uma maneira intuitiva, o que tá saindo dali. Outra coisa que eu achei legal, achei a introdução super legal, achei que explicou bem bacana de onde está vindo, qual é o espaço que precisa ser preenchido pelo pulo, então, assim, pelo teu estudo, isso eu achei super legal. Na transição dessa parte da introdução para as hipóteses, pode ser que eu tenha perdido, mas eu achei que faltou um pouquinho como tu chegaste nessas hipóteses. Por exemplo, já que não tem nenhuma análise ou se sabe muito pouco sobre o pulo, será que tu pode falar um pouquinho, por exemplo, por que tu tens essa hipótese de que o salto vai ser de 0,5 metro? É até engraçado isso, porque antes de eu ter passado, demonstrar, né, fazer a apresentação, eu passei a apresentação primeiro para o Anderson, e ele até sugeriu essa mesma, na verdade, eu explicar melhor essa questão de como eu iria chegar nessas hipóteses, né? E como não existe, na verdade, nenhum estudo, né, com relação ao salto em si, então essas hipóteses, elas estão sendo esperadas mediante a prática do bailarino em si, entende? Na verdade, é mais uma questão empírica, né, observacional, de pessoas que que estão mais próximos do movimento. Então, por exemplo, se eu estou numa sala de aula, eu estou apresentando ou explicando, ensinando esta técnica, este salto, eu, através da visualização, eu acabo vendo mais ou menos qual que é a altura ali, e eu tenho essa estimativa de medida, né? Acho que é isso que você queria saber, né, Tiago? Isso. Porque eu achei que veio bem legal essa... Opa, acho que está dando eco um pouquinho, Jefferson. Pois é, acho que a introdução veio bem legal, assim, realmente mostrando tudo isso, e tem a parte dos estudos também, eu acho que uns 2 slides para cima, talvez, essa, né, que mostra alguns estudos, o que foi estudado, que é legal ter uma visão geral, mas talvez uma ou outra frase sobre que tipo de resultado ele chegou, ou então fazer colocar uma certa ênfase sobre o que se sabe, mesmo que seja, olha, não se sabe nada, talvez colocar essa lista para colocar a ênfase dizendo, olha, estudaram muito, mas a verdade é que a gente ainda está um pouco no escuro, e aí eu vou cobrir esse buraco, essa lacuna que existe nos estudos, fazendo isso que é super novo, super legal, e tem vários pontos interessantes, como tu mesmo colocaste. Aí eu tenho só uma última curiosidade, lá no último slide, a parte da estatística, pois é,
vai ter o cálculo da média por participante, correto? Ok. E tu chegaste a pensar se talvez a média não seja a melhor representatividade dentro do próprio... Quer dizer, são dançarinos profissionais, então pode ser que o nível de variabilidade seja bem pequeno, mas existe algo, por exemplo, contra usar a mediana por participante, ou mesmo, na verdade, nem usar a média e usar algo como um modelo linear misto, e ao invés de usar a média, usar cada um dos saltos individualmente? Tiago, você pode reformular essa pergunta que eu me perdi um pouco. Posso sim. É porque assim, tu vais primeiro calcular a média por participante e através dessa média vai fazer a inferência de significância estatística. E a minha pergunta é, a média, ela captura, será, essa distribuição dos saltos individuais? Já que eles são dançarinos profissionais, eu imagino que espera-se que o desvio padrão seja bem pequeno, ou relativamente pequeno, ou se existe um argumento para, ao invés de usar a média, usar uma abordagem diferente, por exemplo, a mediana por participante, ou nem fazer uma média por participante, ao invés de considerar cada salto dentro de um modelo linear misto, que normalmente consegue-se usar um modelo desse para nem precisar calcular a média por participante, que é bom, eu penso uma vantagem interessante, mas de repente também tem seus contras em usar isso. Entendi. Sim, primeiramente, né, a média ela será realmente feito pelos saltos de cada participante, de cada bailarino, e realmente o desvio padrão vai ser bem pouco, porque eles são profissionais, né, mas pelo menos eu, juntamente com o professor ou com o Anderson, nós não chegamos a pensar nessa questão ainda, né, mas a questão mesmo de identificar estes saltos de cada participante e, é claro, depois fazer tudo, agrupar tudo numa coisa só. Ok, ótimo. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Eu acho que essa questão que o Thiago coloca, o Jefferson não vai ter muito elemento para responder, porque ele não teve... Aliás, ele está tendo esse ano, de estatística, mas o que o Thiago perguntou um pouco mais avançado. Algum aluno gostaria de ajudar o Jefferson, de implicações que tem de a gente utilizar um modelo misto, implicações que a gente teria de utilizar cada salto como unidade experimental para compor a estatística? Alguém recorda disso? Algum aluno da pós? Senão eu já comento, já tentando dar direção para o melhor entendimento para o Thiago. Alguém lembra? Alô, tá ouvindo, Victor? Pode falar, nós estamos ouvindo. Bom, eu acho que essa entra numa parte mais da estatística avançada, né? Eu não tive a oportunidade de fazer ainda, até por isso que a gente não entrou para esses aspectos, a gente preferiu ficar num nível mais básico, trabalhar com as médias. É claro que aqui a gente poderia utilizar a mediana, mesmo que os dados que o teste, né, de normalidade apresente normalidade, se a gente quiser, a gente poderia também utilizar a mediana, né, o não paramétrico, não teria problema. Mas a gente não pensou nessa possibilidade e não avançou em função disso. Eu não lembro se os outros, se tem alguém no grupo que fez a avançada. Amplitude móvel? Não entendi, Lucas, o que você quis dizer. Ale, Baraldi, alguém lembra de algum aspecto relacionado a isso? Senão eu já dou direcionamento para responder. Pode falar, Lucas. Em relação nos testes de normalidade,
na hora de desenvolver os testes lá de normalidade, aí tem a diferença para o cálculo dos valores individuais, amplitude móvel, mas eu acho que não deve ter nada a ver não, né? Limite superior, inferior, essas coisas. Não, aqui a gente só precisa ver se atendeu ou não atendeu os pressupostos, né? Um deles é a normalidade. A gente vai ter também homogeneidade, dependendo da situação também independência ou esfericidade, mas não é o caso. Mais alguém? Algum aluno da pós lembra dessa questão? A gente comentou isso quando a gente falou lá do Bruno, recordam? Do trabalho do Bruno? Surgiu essa possibilidade de a gente também considerar cada chute como tentativa, ou, na verdade, fazer a compilação, né, de medida de tendência central, no caso aqui foi proposto média, lá do Bruno eu nem lembro o que a gente utilizou, deve ter sido média também, para você criar um padrão para os sujeitos. Recordam dessa discussão ou não? Pessoal mais antigo? Não lembro, não. Não? Então tá, então, primeiro aspecto, quando a gente trabalha com movimento humano, a gente tem que considerar a variabilidade intra-individual, ou intertentativas, entre as tentativas. Então, ainda que um bailarino seja muito bom, a olho nu a gente não veja a diferença de um desempenho para cada tentativa subsequente, sempre vai ter um certo grau de variabilidade. Variabilidades complexas, como essa que o Jefferson traz, tem mais ainda, tá? A tendência é que quanto mais complexa for a habilidade motora, mais variabilidade vai ter intra-sujeito, e inter-sujeito também tem bastante variabilidade. Então, entra a primeira questão: quantas tentativas são suficientes para representar um padrão? A gente teria que fazer uma análise no sentido de pegar um monte de tentativas e verificar isso por meio de coeficiente de variação, algum dado de variabilidade. Na prática, o que o pessoal faz? Inventa um número mágico, que é o 3, né? Então, você não faz uma só, porque você sabe que existe a variabilidade, mas você vai fazer 10, 20, 30, a não ser que o seu trabalho seja para analisar a variabilidade de movimento, aí quanto mais tentativas, melhor. O pessoal normalmente usa um número mágico na área de ciências do movimento humano, Thiago, que é pelo menos 3 tentativas, tá? Então, assim, o Jefferson ele teria que coletar, teoricamente, pelo menos 3 tentativas para dizer, assim, que ele vai criar um padrão médio da pessoa, ainda que é um padrão fictício, não existe um padrão médio de ninguém, que cada tentativa vai ser, como eu acabei de explicar, né, ela vai ser única, mas depois ele ainda vai ter que tentar e criar um padrão médio do grupo, tá? Só quero fazer uma observação, esse projeto, na verdade, acho que o Pedro estava auxiliando no primeiro momento, é isso, Jefferson? E daí, então, me ajuda, me recorda só a ordem de colaboração e a construção. A ordem foi o Pedro, primeiro, né? A gente montou mais ou menos a introdução juntos, e aí eu lembro que foi passado para você, aí depois foi devolvido, e depois ele foi embora, né? Ele passou no mestrado. E aí depois eu fui passado pro Anderson, e aí nós estamos juntos. E aí eu lembro que no final do ano, na CEMEF, a Alessandra também colaborou um pouco no resumo também. Tá bom. Eu não lembro só se eu devolvi para vocês a correção do texto. Se eu tô devendo, né? Tá bom. Porque assim, ó, na verdade, para a proposta, como é um estudo... eu vou voltar para responder, só quero fazer uma consideração antes. Para a proposta do estudo, é um estudo descritivo. Eu não sei se cabe a gente fazer alguma coisa comparativa aqui, tá? Na verdade, para mim, ele seria só um estudo exploratório. Eu vou propor outros aspectos depois de estatística, mas deixa eu tentar só resolver essa questão que o Thiago colocou. Então, a gente tem algumas possibilidades. Daí, primeiro, eu tenho que criar um padrão para eliminar ou tentar tirar o viés da variabilidade intra-individual, intertentativas, e desse padrão a gente vai compor algo que seria um padrão médio. Se eu fosse comparar 2 grupos, eu daria continuidade para a escolha do teste comparativo. Então, vamos supor que o Jefferson estivesse comparando aqui o desempenho de homens e mulheres, de novatos e experientes, ou se ele fosse aplicar uma intervenção, ter um pré-teste e pós-teste. Daí, o procedimento mais corriqueiro é a gente pegar algum teste paramétrico ou não paramétrico que vai agrupar esses dados em medida de tendência central, né? Se for paramétrico, normalmente a média, e se for não paramétrico, normalmente a mediana. Aí o Thiago perguntou, mas a gente não poderia fazer um outro tipo de comparação, por exemplo, considerando cada tentativa como se fosse a nomenclatura que a gente utiliza é unidade experimental. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, são 12 sujeitos? Quantos, Jefferson?
12, né? Então, ao invés de eu pegar 12 sujeitos e cada um tem 3 tentativas, eu trabalhar como se fossem 36 sujeitos. Isso que surgiu lá na tese do Bruno, que a gente pensou em realizar. Alguns estudos fazem isso. Qual o problema quando eu faço isso? Eu diminuo essa variabilidade inter-sujeitos, porque, na verdade, as tentativas que eu vou ter de um próprio sujeito, né, a cada 3, elas são altamente correlacionáveis, porque eles tendem a ter características parecidas que a mesma pessoa que faz. Então, eu aumento o erro tipo 1, de achar significância onde provavelmente eu não vou encontrar, quando a gente adota esse tipo de procedimento. Poderia fazer uso de vários modelos. Por que correlaciona? Porque a mesma pessoa, como é a mesma pessoa que faz, há uma dependência entre as medidas. É um conceito que a gente tem de medidas dependentes. A mesma unidade experimental sendo analisada ao longo do tempo. É uma pessoa que fez uma tentativa, ela vai fazer tentativa de novo, ela faz tentativa de novo. Então, o padrão dela é muito mais parecido entre as tentativas do que o padrão dessa pessoa em comparação com o de outra pessoa. Tá? O Lucas perguntou ali no chat por que correlaciona. Mas, Então, oi. Mas isso aí vai distribuir a normalidade entre, por exemplo, 2 indivíduos ou não vai ter nenhuma alteração? Não, a normalidade ela é de todo o grupo. Você faz, na verdade, com todos os dados. Você não vai tirar uma normalidade entre as 3 tentativas, depois o teste de normalidade vem com todos os indivíduos. Tá? E daí você tem os testes, né? Que nem eu falei, se eu estivesse comparando medidas repetidas, vamos supor que tem um pré-teste, uma intervenção pós-teste, aí eu vou ter alguns testes para serem escolhidos, testes para medidas dependentes ou medidas repetidas. Se for um grupo em comparação ao outro, é medidas independentes. Tá? Nisso tem os pressupostos, atendidos os pressupostos para a estatística paramétrica, homogeneidade, normalidade, eu posso utilizar desses testes paramétricos, senão tem que partir para os testes não paramétricos. O Thiago comentou de um, que foi modelos mistos que você citou, qual que foi? Acho que foi, né, Thiago? Isso, exato, que ele modelos... também consegue aceitar medidas repetidas, né? Mas aí não sei medidas se captura repetidas... bem o intra-individual. Aqui, então, o bacana do modelos mistos é que você modela a estrutura de covariância dos dados especificamente até para medidas repetidas. Então, quando a gente pensa até em comparação de séries temporais, alguma coisa nesse sentido, ele é bem bacana. Mas, como eu falei, na verdade, o trabalho do Jefferson, a gente nem vai ter comparação, tá, Jefferson? Essa parte ela vai sair toda, a gente pode colocar algumas outras análises para verificar a questão de coordenação, por exemplo, organização do movimento, mas se por acaso você tivesse diferentes grupos, poderia ser uma alternativa. O que o nosso grupo tem utilizado, daí o Anderson talvez possa falar até com mais propriedade que eu, é o GE, que daí ele também, a gente não precisa atender alguns pressupostos para a estatística paramétrica. Ele é mais flexível, ele é um teste mais robusto, e o pessoal tem parado de utilizar Nova tradicional, GLM tradicional, alguns ainda estavam começando a migrar para modelos mistos, eu era um que estava migrando também, daí de repente apareceu o GE, que ele parece ser um teste mais robusto, o pessoal tem utilizado mais. Então, acho que até os últimos trabalhos do nosso grupo, a gente rodou todos com o GE, acho que o Anderson, o Leonardo e o Vitor têm sido as pessoas que têm nos auxiliado com essas análises. Então, por isso que a gente não usa em sistemas biológicos, principalmente em trabalhos de ciências do esporte, as próprias tentativas de diferentes sujeitos agrupando, porque a gente sabe que se aumenta o tipo 1. Quando isso acontece, em que tipo de trabalho que normalmente a gente verifica? Quando são trabalhos de estatística multivariada, em que você, como é que eu posso colocar? Às vezes é muito complicado, a instrumentação é pesada, você não vai conseguir ter um N muito grande, mas a estatística solicita que você tenha várias repetições. Aí o pessoal abre mão desse aspecto, deixa os dados enviesados, acaba entrando nessa variável externa, se torna interveniente, mas opta por essa limitação e roda para poder rodar a estatística multivariada. Tá? Bom, falei bastante aqui, a ideia não é essa, vamos tocar lá. Vocês preferem ir analisando gradativamente, a gente ir do início para o final, ou vamos aberto e daí cada um vai comentando? Posso só, talvez, aproveitar o gancho para fazer uma pergunta relacionada a isso? Só porque, já que é descritivo e se espera que a magnitude dos movimentos seja diferente através dos dançarinos, como é que tu estás pretendendo colocar, ou se é que tu estás pretendendo colocar junto uma descrição média relativa das variáveis, ou
uma trajetória de velocidade comum aos participantes, ou a ideia é mostrar cada um dos participantes e tentar achar os pontos comuns de uma maneira mais descritiva? Bom, eu acredito que seria algo mais individual mesmo, Thiago. É realmente a gente buscar o tempo, né, e a amplitude de cada bailarino, de cada participante, e depois descrever isso, né? Claro que depois tem toda uma questão de nós pegarmos uma referência, de ter uma referência, né, de algo um pouco mais perto do que se chama perfeito, para poder essas descrições depois. Acho que não sei se eu consegui te responder. Era isso mesmo, obrigado. Eu vou pegar só esse gancho, o Anderson ia falar. Se você for trabalhar no sentido individual, a gente vai ter que fazer alguns ajustes lá na introdução, tá? Eu vou dar algumas possibilidades para a gente repensar o objetivo do trabalho. Até na hora que você estava falando, eu tenho um trabalho que eu fiz exatamente isso, mas só com variáveis temporais no arremesso do basquetebol. Não sei se algum de vocês tem conhecimento desse trabalho. É um trabalho que está publicado na revista Motricidade em 2009, tá? Eu vou tentar achar o link aqui, eu já colo para vocês. Em que a gente fez o quê? Eu analisei justamente a variabilidade inter-indivíduos. Então, daí é uma temática específica. Você pode colocar, olha, além da caracterização que eu quero do Double Twin Air, eu quero também colocar as diferenças entre os desempenhos dos participantes. Mas se me é de interesse mostrar que há desempenhos diferentes entre os participantes, lá na introdução eu tenho que colocar a racionalidade para isso também, entendeu? Eu tenho que colocar isso como uma lacuna no seu trabalho, tá? Mas eu vou, depois que todos forem comentando, dar diferentes possibilidades para a gente deixar o trabalho mais rico. Fazer um trabalho só descritivo, só da biomecânica, olha, ele tem essa amplitude no salto, um dado médio, por exemplo, do grupo, já é uma coisa legal. Se a gente quiser tentar algo, por exemplo, você mostrou ali dos artigos da Sports Biomechanics, eu vi que é uma das revistas, algo assim, uma revista internacional de maior peso, aí a gente vai ter que dar esse detalhezinho a mais para ser um pouco mais chamativo o trabalho, tá? Mas depois eu vou comentando e coloco qual que é o outro, Physical Therapy in Sport, ó, legal, também é uma boa revista, acho que é brasileira essa, né, ou não? É a nossa de fisioterapia ou é estrangeira? Bom, enfim, independente, revistas internacionais, a gente tenta pegar alguma coisa bacana, tá? Esportes Biomechanics seria uma muito boa para a gente colocar o trabalho lá, mas a gente tem que dar essa característica diferencial, que daí depois eu comento para vocês, tá bom? O Victor, vai lá, segue lá, Anderson. Deixa eu só fazer umas considerações aqui bom, primeiro é que a intenção é realmente fazer uma média de todos os participantes, não trabalhar individual, fazer uma média de todos os participantes para que a gente tenha uma primeira descrição desse salto, que não existe nada. Então, pensando no primeiro trabalho do Jefferson, né, o pré-projeto dele, seria um primeiro trabalho, a gente pensou numa coisa mais tranquila, mais fácil para ele poder entender esse primeiro processo, depois, aí, dependendo da vontade dele, avançar em outros aspectos. Então, é para a gente ter realmente uma representação do grupo e a gente conseguir fazer algumas descrições a respeito do movimento. Com relação à análise ali da estatística, né, realmente eu acabei colocando isso daí, foi um pouco antes da gente mandar o texto para você, e eu pensei em alguma comparação que a gente podia fazer. Depois que eu escrevi, a gente acabou mandando, e eu fiquei pensando, falei, poxa, nós estamos querendo comparar laranja com bananas aqui, não é o correto, mas acabou ficando dessa forma, e realmente teria que sair. A questão eu estou falando da comparação dos picos, né, das articulações. É claro que isso vai dar, para algumas articulações, vai ter um pico muito, muito diferente do outro, e ele não vai adiantar a gente comparar, a não ser que fosse momentos diferentes ou de pessoas diferentes, no caso de novatos experientes. Então, isso daí realmente vai ter que sair. E no caso da coordenação, essas coisas, eu pensei, mas pensando no primeiro trabalho também, eu achei melhor deixar nesse momento, e é claro que com os dados, depois a gente conseguiria explorar a respeito disso. Lembro que conversei com o Jefferson a respeito de talvez fazer comparação, igual você falou,
com mulheres ou inexperientes, mas depois eu refleti e aí isso tudo vai depender dele, querer avançar mais ou não, né? Mas realmente são possibilidades, mas para esse primeiro momento eu acho que uma descrição mais simples para ele entender, ele vai ter que mexer com cinemática, vai ter que mexer com dados, e aí mexer com estatística e todo esse processo, eu acho que seria um pouco pesado nesse momento, mas existe a possibilidade, tá, Jeff? Você querendo, depois a gente pode sim avançar, mas não foi ele nem o Pedro que acabou colocando aquela comparação, acabou saindo e depois que eu fiz, eu realmente fiquei pensando que não fazia sentido, só para justificar isso daí. Tranquilo. O que mais, gente? Acho que vamos deixando em aberto, então, a gente vai comentando, aí depois qualquer coisa a gente vai fechando gradativamente. Mais alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Eu queria. Pode ir, Alessandra. Eu vou manter meu áudio fechado, tá? Enquanto os outros estão falando, que eu acho que fica mais limpo o áudio. Tá. Aproveitar que foi falado das hipóteses e aí voltar nessa parte da hipótese. Se você puder pôr lá na hipótese, Jefferson. Antes, eu gostaria de parabenizar, né? Antes de começar a falar, eu acompanhei um pouquinho do trabalho, achei que ficou muito legal, né? A sua introdução, tudo ficou bem legal. Tá de parabéns. E aí, só acertar algumas coisinhas, né? Que a gente vai dando a opinião aqui e tudo mais. Aquele negócio que você colocou ali sobre a altura de salto, que será de 0,5 metros, né? Talvez mudar o texto, colocar algo de... Será possível determinar uma altura do salto a partir das análises, algo assim? Porque eu acho que fica muito... né? Você determinou uma medida ali pelo olhômetro, e talvez se você colocar assim, que uma das hipóteses é que você vai conseguir, por meio dessa análise, chegar a um valor médio de salto, da altura de salto deles, não sei. Pensei em algo do tipo para não ficar, não sei, porque assim, eu nunca vi, não sei se pode ser utilizado isso, você, pela sua experiência, colocar ali, né, um valor ali em cima disso, não sei. E aí, como que você vai comprovar depois essa hipótese, né? E se der a altura do salto de 0,6 metros, 0,3 metros, não sei, né? É uma ideia só. Então, Alessandra, a sua questão foi mais a respeito do texto em si, né? Do que realmente é uma pergunta, né? Foi uma sugestão com relação ao texto, é isso? Porque eu entendi o que você falou de não haver estudos sobre isso, né? E aí você chegar a um valor, é a primeira vez que vai ser analisado esse salto, uma forma mais quantificada. E aí você, aqui na hipótese, você colocou, você assumiu que todo mundo vai saltar, vai realizar esse salto e atingir uma altura de 0,5 metros, não foi? E isso aí você viu pela sua experiência. Entendi. Então, na verdade, você mudar a hipótese colocando assim, será possível determinar uma altura média de salto, uma altura, sei lá, que mais ou menos todos os bailarinos façam, que é o possível você fazer os 2 giros no ar. Não seria mais ou menos isso? A altura que permite os 2 giros no ar? É isso? Sim, então... Sim. Foi aquilo que eu mencionei no começo, né? Quando a gente tratou das hipóteses. Essa altura aí realmente foi no olhômetro mesmo, né? Mas tem bailarinos que saltam mais alto e tem bailarinos que saltam mais baixo. Por exemplo, eu salto com relação a este movimento, o meu salto é baixo. Só que a velocidade em si é rápida, então eu consigo executar aí os 2 giros no ar com um salto pequeno. Mas aí eu entendo que faltou, na hora da apresentação, explicitar e explicar melhor essa questão, né? Que devido ao nosso conhecimento prévio e conhecimento empírico sobre as características, né, dos movimentos da habilidade, e aí poderia falar a respeito das hipóteses, né? E aí, em vez de colocar aqui, né, a altura do salto será de, poderia ter colocado, por exemplo, em torno de,
É isso que você está querendo tratar? Não, eu acho que você não sabe quanto que é. Você nunca mediu, ninguém nunca mediu. E aí você está assumindo aí um valor, sabe? Eu achei que isso que ficou estranho, porque você mesmo falou que tem gente que salta mais, tem gente que salta menos, que depende da velocidade que faz o salto. Então, eu acho que você assumindo esse valor, não sei, eu acho que... Entendeu? Você mesmo falou que algumas pessoas, seja essa hipótese, tem a chance de ser refutada, né? Você já está tendo uma chance de refutar essa hipótese. Então, não sei, você colocar como hipótese ser possível estabelecer uma altura média, uma altura, não sei, entre um valor ou outro do salto. Eu talvez eu tentaria relacionar, não sei se vai ficar muito, mas a altura do salto com o tempo do giro, por exemplo, entendeu? Que daí demonstra que quanto mais rápido, menos altura você precisa. Então, colocar uma coisa nesse sentido. Porque eu achei que ficou assim, para um estudo científico, eu achei que ficou uma medida que você simplesmente lançou aí. E aí, a chance de você perder, né, ter que refutar essa hipótese e outra, não dá nada para gente isso, né? Uma hipótese dessa. Eu acho que se você trouxesse um valor médio, um valor que deveria ser de altura mais ou menos e tal, acho que serviria mais, né, como referência. Isso. Não sei se mais alguém concorda, não sei se tem alguma opinião sobre isso também. Alguém quer comentar as hipóteses? Senão eu já aproveito a fala do Thiago e da Alessandra e tento dar a direção para o Jefferson. Mas eu queria falar sempre eu acho legal essa ideia da Alessandra, e acho que também, meio que pelo que ela mencionou, uma ideia seria escrever algo como a altura dos saltos vai ter uma correlação de sinal oposto com a velocidade angular, daí já conecta direto com a próxima, né? Então, quanto maior for a velocidade angular do joelho, menor vai ser a necessidade do salto. Aí entra bem isso pelo que a Alessandra falou. E aí já conecta todas essas hipóteses. Acho uma ideia interessante. Legal. Mais alguém, gente, sobre as hipóteses? Alguma consideração? O pessoal que fez a redação acadêmica está fresquinho na cabeça? Tá certo. Mais uma vez aqui. Boa tarde, colegas. Desculpas pela demora na minha conexão, como havia feito aí a mensagem, né? Parabéns, Jefferson. Eu também, no ano passado, participei logo na concepção do seu projeto só pela auscultação, né? Não coloquei mão, porque também estava no primeiro ano. Mas, ao longo do tempo, vou me familiarizando. Sempre que puder, darei algo como sugestão, né? Falando basicamente sobre as hipóteses que os colegas aqui acabavam de comentar, fazendo também relação com as aulas de redação acadêmica, dá-me impressão de que nesta primeira hipótese de altura do salto, acho que tem que ser direcionada para um lado a hipótese, ou por outra. Dizer, por exemplo, os dançarinos profissionais que apresentarem maior velocidade de giro terão maior eficiência do movimento que você pretende, ou por outro, no sentido inverso, os que não forem muito velozes ao efetuar o giro terão salto, ou o giro em si mesmo, né, do próprio W, né, e a ideia aqui é mesmo para direcionar a tal hipótese, porque do jeito como está, e não existem estudos que já tenham resultados que possa mais ou menos comparar, tem que começar consigo. E faça de conta que o que vai acontecer em função da meta que tu vais alcançar? Vais ir ao encontro dos dançarinos que tiverem maior velocidade no giro ou para aqueles que tiverem menor velocidade no giro? E em função da tua posição, estarás em condição de refutar ou aceitar a hipótese no fim do teste para mais ou menos defender o que é possível, né?
É este comentário que eu tenho em relação à hipótese. E quanto ao sistema da Vicon, eu só faço um comentário porque também não tenho muito conhecimento deste sistema, só faço um comentário porque nas aulas que eu tive de cinemática, os professores falaram tanto sobre a questão do plugin gate. O sistema Vicon foi concebido basicamente para analisar a caminhada. Então, se estamos aí a querer analisar o salto do giro, existe dentro do catálogo do próprio sistema algumas informações que possam te ajudar a discutir os resultados no futuro, tendo em consideração que esse sistema não foi concebido para controlar o salto em si, está mais para a caminhada. Eu não sei se está ainda a precaver isso aí ou não, né? É uma curiosidade, porque eu só tive essa informação com os professores, né? Precisamos nos acautelar quando tivermos a usar o sistema Vicon para poder saber justificar ou explicar as limitações que vão encontrar nas análises que vão ser efetuadas, né? E é basicamente isso. O Norberto acabou mudando a temática aqui. Alguém quer responder essa da Vicon para a gente poder voltar para as hipóteses? Anderson já safou dessa, que publicou os trabalhos dele, mas na sequência tem o Vitor fez corrida parecida, não teria problema, né? Mas alguém saberia? O Rafael vai ter esse problema depois. E aí, Rafael, consegue responder essa pergunta do Norberto? Alguém consegue ajudar? O Norberto, a Vicon, ela tem lá realmente ela foi, né, determinada ali, tem os modelos que foram feitos ali para atender essas análises da caminhada, realmente. Então, é que quando você vai analisar a caminhada, ele te dá mais opções para que você possa processar os dados ali e ter os resultados, digamos, de uma forma mais rápida, com base já nos processamentos que estão ali na própria Vicon, em cima desse modelo da caminhada. Quando a gente vai para outras habilidades, igual o salto aí do Jefferson, do chute que eu fiz, e a gente fica um pouco limitado em utilizar alguns recursos que a Vicon dá. Então, aí, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar na hora de processar os dados, para não pegar dados errados e acabar assumindo algumas verdades em cima desses dados. Então, na hora de processar os dados ali na Vicon, é um momento crucial para selecionar as variáveis corretas, né? Tem todo um pipeline ali que você vai selecionando para evitar de acontecer esses erros, né? Senão, realmente pode acontecer isso. E aí, a maioria dos cálculos, isso vai ter que ser feito fora. Você vai ter ali, por exemplo, trajetórias do marcador, seja ele para caminhada, seja ele para qual habilidade for. E aí, a partir dessas variáveis que ele vai te dando, ou seja, nada assim pronto, como se fosse para o caso da caminhada, você vai fazendo fora os cálculos de interesse, vai tirando as derivadas que você precisa. Isso é um cuidado que precisa ser tomado, né? Que eu me lembre com relação a isso, tomar cuidado na hora de processar os sinais para não usar modelos prontos que a Vicon já estabelece ali para a caminhada. Rafael, consegue agregar alguma informação que o Anderson colocou? O Alessandro também já fez as disciplinas de biomecânica, cinemetria. Não, nada. E além desse ponto que o Anderson falou, qual é a grande vantagem de a gente utilizar o plugin gate ou criar o próprio modelo? A Vicon nos dá essa possibilidade. Eu posso criar qualquer modelo biomecânico e utilizar em função da minha demanda específica. Então, tem tarefas que, vou fazer com dedos, né? O plugin gate não vai resolver minha situação. Eu vou trabalhar como lá a coleta da Alessandra, que eu quero modelar a coluna, não vou ter também alguns modelos muito específicos. Então, a Vicon te dá essa possibilidade de criar modelo.
mas o plug-in gate ele tem uma grande vantagem. Qual é a vantagem? Ele já é um modelo validado, porque o grande problema quando você cria modelos biomecânicos, vamos supor que eu vá trabalhar aqui com a minha articulação do cotovelo, né? Nos primeiros trabalhos que eu fiz de basquetebol, a gente colocava, por exemplo, um marcadorzinho aqui, assim, tentando estimar o eixo do cotovelo, só que eu coloco sobre os processos ósseos, não necessariamente o meu eixo de rotação está no processo ósseo, tá? O nosso joelho, por exemplo, ele vai flexionar, ele faz uma flexão, ele desliza e faz uma flexão. O eixo que a gente tem, ele é um eixo dinâmico, ele faz como se fosse ele muda de trajetória, ele faz uma trajetória que vai mudando no formato de um C. Inclusive, até alguns trabalhos usam esse eixo de giro para fazer diagnóstico de lesão no joelho. Então, assim, a Vicon, a grande vantagem dela é que ela trabalha com clusters que nós vamos colocar nos segmentos, e a junção entre os segmentos vai me dar um eixo muito mais próximo do real. Então, na verdade, a gente tem vantagens em utilizar o plug-in gate. Como o Anderson falou, ele foi feito para a marcha, mas ele foi feito para o corpo inteiro. Não é porque ele foi feito para a marcha que se eu erguer o braço, por exemplo, eu vou descaracterizar lá o ângulo do ombro e aquilo não serve para outro tipo de análise. Tanto que vocês vão encontrar vários trabalhos sendo feitos com diversas modalidades esportivas, né, assim como a gente acabou de publicar o trabalho do Anderson, utilizando o plug-in gate. Na verdade, a gente tem mais vantagens em utilizar o plug-in gate, que já tem um modelo matemático que prediz esse posicionamento dinâmico dos eixos articulares, em detrimento de modelos antigos, como esses que eu citei, que eu utilizei nos meus trabalhos anteriores, tá? Então, a lógica de você ter eixos fixos, que a gente chama, né, eu colocar lá nos processos, que nem o do ombro, era o pior modelo que eu fiz, foi esse pro ombro, gente. Como é que eu vou estimar o eixo de rotação do ombro, tá? O eixo de rotação do ombro até ele faz elevação da escápula, aí acabou com o meu ângulo do ombro. A gente estimava mais ou menos no olho, né? Ele mexendo aqui, eu vou colocar tantos centímetros abaixo, então fica muito complicado, tá bom? A Vicon, na verdade, ela é melhor para nós nesse sentido, ele nos dá esses eixos dinâmicos. Então, quanto a isso, eu acho que, Jefferson, você pode ficar bem tranquilo, a gente tem vários trabalhos que a gente pode estar utilizando para referendar isso. Mas vamos voltar para as hipóteses. Mais alguém quer comentar de hipóteses? Senão eu tento fechar essa parte e a gente vai comentando as outras etapas do trabalho. Mais alguma consideração sobre hipótese? Não? Ninguém? Bom, acho que os comentários do Thiago e da Alessandra foram bem pertinentes. O que eu quero destacar aqui da hipótese é o seguinte: independente da estratégia, se você vai colocar um aspecto assim mais descritivo, até eu comentei isso lá no nosso curso de didação acadêmica, há pesquisadores que falam que não necessariamente a gente precisa de hipótese para estudos descritivos, que é basicamente parte da crítica que os dois colocaram. Como é que você sabe dessa questão de altura aí determinada de meio metro, né? Então, se você não fez ainda o trabalho, a gente não tem estudos que te alimentem para isso, então algumas pessoas defendem que você não precisaria de hipótese para um trabalho descritivo e exploratório. Eu particularmente entendo que não, a gente pode criar porque ela vai direcionar a organização da sua discussão e sua forma de raciocínio. Então, a gente consegue prever já parte do seu objeto de estudo e até para ver a coerência daquilo que você vai apresentar em termos de objetivo, problema, método e aquilo que você vai trazer depois na discussão. Então, a Alessandra deu uma ideia bem bacana, tá? Então, a gente poderia trabalhar daí com a hipótese a partir de duas perspectivas. Uma delas é mais ou menos nessa lógica que a Alessandra colocou, de, olha, você vai precisar ter ou você vai utilizar uma estratégia de saltar muito alto e girar mais lento, ou você salta menos, mas gira muito mais rápido. Que daí você estabelece essa lógica de correlação entre variáveis. Uma outra possibilidade seria, imagino até que você foi por esse caminho, na discussão que nós tivemos quando a gente estava tentando propor, entender uma lógica para estudar essa habilidade motora, é que você percebeu e nos trouxe a situação de que nem todo profissional bailarino vai conseguir em algum momento da sua vida realizar essa habilidade motora. Às vezes ele treinou a vida inteira e nunca vai fazer. Eu falei para vocês, olha, Jefferson, para mim é claro, porque se ele não tiver uma impulsão mínima, ele não vai conseguir dar 2 giros no ar. Então, às vezes, não é uma questão de técnica, não é uma questão de tempo, de treinamento e experiência, mas pode ser simplesmente uma limitação de capacidade física. A pessoa, às vezes, não tem tanta fibra rápida, composição, para auxiliar nesse aspecto. Então, aqui, por exemplo, se você desenvolvesse algo nesse sentido, você poderia estar estabelecendo que, olha, eles vão ter que estar espera-se que ele salte aproximadamente, ou pelo menos tanto, e daí você pode dar mais ou menos esse indicador.
tá? A despeito da estratégia, se você quer tentar especular, como você colocou ali, de meio metro, né? Ou se você quer colocar nessa lógica que a Alessandra trouxe, que eu achei bem interessante, da associação entre tempo de giro, por exemplo, velocidade de giro e altura de salto, né? Ou tempo de salto, você necessariamente, como o Thiago comentou, tem que colocar a lógica disso. Então, ou essa lógica vem antes, lá na introdução, você já me traz a racionalidade para estar fazendo esse tipo de análise, ou então você tem que colocar especificamente aqui no campo de hipótese. Você pode fechar toda a sua introdução e falar, olha, minha hipótese é que eles vão saltar pelo menos meio metro, porque senão eles não têm condição de dar 2 giros no ar, etc e tal. A gente sabe que nem todo profissional, ainda que seja profissional, seja muito experiente, ele pode ser que nunca na vida vá conseguir fazer. Então você tem que sustentar a racionalidade da hipótese, entendeu? Eu, particularmente, prefiro fazer isso já no corpo da introdução, porque mostra uma introdução assim, mais madura, você já conseguiu trabalhar com os elementos que são mais determinantes para o trabalho. Se conseguir fazer isso anteriormente, no corpo da introdução, é melhor. Mas se às vezes não conseguir, porque às vezes você articulou as ideias de uma forma tentando aproveitar outros pontos, necessariamente quando você traz o texto da hipótese, daí você tem que colocar, tá? Que é algo que o Thiago brevemente comentou quando ele estava falando. E nisso eu já aproveito, olha, a tua primeira hipótese acho que tem esse ponto, né, da onde surgiu o meio metro. Então, se você me justificar, se você criar essa lógica, olha, tem bailarinos que têm mais de 20 anos de experiência, dançam a vida inteira, etc e tal, e relatam não conseguir realizar essa habilidade. Então, daí você pode partir de um pressuposto de que, olha, esses caras, eles possivelmente não têm uma altura de salto tão grande, e daí você estima e chuta um valor, como você fez aqui, para colocar essas pessoas que conseguem saltar, eles vão ter, no mínimo, uma altura de salto maior que tanto. Mas a gente também vai ter que ter algum parâmetro para saber o que é esse tanto, né? Entendeu? Até seria interessante a gente analisar essa potência de membros inferiores para criar essa lógica de entender. Eu posso estar errado, né? Que nem a lógica da Alessandra. Olha, às vezes eles não precisam saltar tanto, mas se eles tiverem técnica para girar rápido, apesar que girar rápido, você também precisa de fibra rápida, não só de técnica. Então, é um aspecto que seria uma variável a mais para a gente analisar. Pegar a altura de salto vertical ou, de repente, algum outro teste de potência de membros inferiores. Tá? O vertical seria mais específico, mas o horizontal é mais fácil de a gente medir. Tá bom? E daí as outras hipóteses também, elas ficaram assim, um pouquinho jogadas, né? A gente não consegue entender ao certo. Então, maiores picos de velocidade angular do joelho e do tronco em relação às demais articulações. Do tronco, será que o tronco vai ter mais velocidade angular do que quadril, por exemplo? Eu tenho minhas dúvidas, hein, Jefferson? E daí, assim, qual é a lógica, né? A gente vai partir... O de baixo, tudo bem, você puxou algo que a literatura pode mostrar. A gente tem basicamente 3 padrões para salto, que é o próximo distal, ação simultânea, e não ter uma organização que segue uma dessas duas, né? Mas isso também não foi apresentado anteriormente. Então, essa terceira daria para a gente fundamentar. Eu não sei se isso efetivamente acontece assim, e a gente tem que lembrar que nós temos um fator a mais. Isso tudo vai acontecer com a pessoa girando. Então, de que velocidades angulares a gente está falando? Em que eixo a gente está falando? A gente está falando a velocidade determinante, a gente está falando no próprio eixo do movimento, né? Considerando ali joelho, por exemplo, num plano sagital, considerando também tronco num sagital. A gente está falando das rotações. Se pensar nas rotações, aí, por exemplo, já me quebra. Eu não faço ideia de como é que vai ser essa organização aqui. A literatura já me mostra um proximal para distal ou simultânea só para membros inferiores, para a questão do salto. Mas entrou o giro, já não sei, entendeu? Então, aqui também a gente precisaria caracterizar alguma coisa nesse sentido, entender a lógica para estabelecer essas outras hipóteses. E daí, assim, eu falei que ia comentar de algumas possibilidades. Se porventura você quiser, você acabou comentando, o Anderson sugeriu, na verdade, a gente com mais calma, eu acompanho o raciocínio do Anderson. Na verdade, só da tua coleta a gente pode fazer aqui muitos trabalhos, tá? Você pode fazer só destacando os aspectos mais básicos da biomecânica. Uma outra possibilidade que é passar para você, nesse trabalho que eu mandei ali no WhatsApp do grupo, eu não lembro se eu fiz nesse ou se eu aproveitei de outro, mas eu tenho estudos em que eu proponho fases para o arremesso do basquetebol. Eu acho que esse é uma característica bacana para a gente propor para o seu trabalho, entendeu? O Anderson fez isso também no dele, né, Anderson? A gente não pegou um feito, né? Ou a gente pegou um feito? Adaptamos um feito? O que nós fizemos no seu?
O Anderson acho que não deve estar ali agora. Bom, enfim. No do Anderson a gente também, eu não lembro se a gente fez, se adaptou, lembro que tinham 3 fases do chute, e eu não sei se, por exemplo, os livros lá que você falou que comentam dessa habilidade motora, se tem algo proposto assim. Mas, de repente, você poderia, com o know-how que já tem sobre o desempenho, essa prática que você tem, somado àquilo que a gente vai ter das análises biomecânicas, de repente você poderia estar propondo, tá? Então, até dá uma olhada nesse artigo, e tem um outro também, que eu tenho que encontrar aqui, que eu faço essa proposição. Com os tempos relativos das fases, a gente consegue criar, daí você pode criar uma fase de impulso, uma fase de voo, fase em que, até do basquetebol eu separei os faseamentos em função de ações de membros inferiores e membros superiores. De repente a gente talvez tenha que fazer isso, se a gente olhar que tem muita variação entre indivíduos. Tá? Então, professor, com relação a essas fases, eu até dei uma rascunhada aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse eu acho que é um assunto que ele é legal, Jefferson. Ó, eu cheguei a dar uma rascunhada aqui, professor. Não é esse aqui. Não tá aparecendo nada, pelo menos para mim aqui, tá tudo preto, tá? Não sei se já compartilhou ou não. Não, se não. tá compartilhando janela, você tem que trocar daí o compartilhamento. Na verdade, eu estou procurando o salto. Na verdade, o salto não. Essa questão aí as fases. Eu separei o giro em 5 fases. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá, enquanto E aí você vai procurando, o Anderson voltou. Anderson, eu tinha perguntado, a hora que você tinha saído, do seu eu não lembro, a gente pegou fases de algum estudo do chute ou nós criamos aquelas fases do chute? Me ajuda a lembrar. Tinha um estudo que já tinha fase, ele fazia proposta de uma fase, dividir em 2, a gente tentou com 3, mas acabou ficando com 2 dele mesmo. Eu estou falando para o Jefferson, uma contribuição que seria legal, seria ele fazer esses faseamentos também para essa habilidade. Como não tem nada, então a gente caracteriza a habilidade motora, quebra ela em fases. Eu acho que é um aspecto bem bacana em termos de citação também depois, o pessoal se basear, poder tocar as próximas análises. Sim, eu tinha pensado nesse aspecto, mas nem cheguei a comentar com ele, deixei para esse momento, e assim, pensando naquilo mesmo dele fazer algo a mais no trabalho, né? Mas com os dados a gente sim conseguiria. E a fase que a gente usou para o chute foi uma fase simplesmente de dizer, olha, a primeira fase vai até aqui, no momento de máxima flexão do joelho, e a segunda fase vai até o instante de contato. Então não tinha nada relacionando a velocidades e aquelas análises que você fez no seu trabalho, agora eu não lembro qual que é, do basquete, você faz aquela proposta, né, que é o que a gente pretende fazer no chute também, e eu havia pensado para esse movimento do salto dele também, que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, professor, consegui achar aqui, ó, tá aparecendo para vocês? Acho que não, para mim ainda não. Pessoal, eu vou pedir só 2 minutinhos, eu tô com a minha filha do meio, ela tá um pouquinho dodói aqui, eu tô aqui com ela sozinha, eu vou lá buscar uma água rapidinho para ela só, tá? Ela tá deitadinha aqui, hoje ela vomitou, teve febre, e só tô eu aqui, tá bom? Eu já retorno, vou deixar aqui desligado, mas vocês podem ir continuando. Tá. Alguém aí? As fases ainda não? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, conforme o que o Victor tinha falado lá, de separar o salto por fases, né? Conversando com o Anderson, ele até deu essa sugestão de separar esse giro em 3, 4 fases, mas eu fui um pouco ousado e separei mais fases, para poder ter um melhor entendimento. Nessa primeira fase aqui, seria a fase da posição anatômica, sim, né? Aí veria essa segunda fase. Vocês estão me escutando? O Anderson está falando em cima. Se vai ser no consultório? Qual é o horário mesmo? 2 horas? Não, pode confirmar. Porque seu som. Pode.
Anderson? Ok, obrigado. Tchau, tchau. Alô? Bom, vou falar aqui de novo. Então, estava conversando com o Anderson e ele falou para tentar fazer essa separação também, né? Assim como o professor fez no arremesso do basquetebol, o Anderson fez a questão do chute dele lá no taekwondo. Ele pediu para eu fazer aí de 3 a 4 fases essa separação, e eu fui um pouco mais ousado e fiz mais fases para ter um melhor entendimento. Nessa primeira fase seria da posição anatômica, né? Porque quando a gente vai trabalhar com ensino e aprendizagem, a gente sempre vai falar, né? Parte da posição anatômica, né? Aí tem essa segunda fase, né? Que é a fase do élevé, que o bailarino ele faz a preparação, essa estrutura corporal aqui, e aí vem a terceira fase, vindo com o plié, conforme foi comentado lá atrás. Aí eu separei o giro, ele começando, né, saindo do solo, o segundo estando no ar, rotacionando o corpo, e assim terminando esse giro no plié também, né? Então, conforme o professor acabou de falar das fases em si, eu dei essa rascunhada aqui, mas acredito que seja um pouco demais, né? Aí não sei se vai ter que dar uma cortada aí em algumas fases, ou se realmente é necessário essas duas primeiras, às vezes também, para explicitar no trabalho, seja mais viável começar a partir dessa terceira fase, aí sim a gente fecha com 4 fases, a separação desse giro. Aí eu já também fico um pouco na dúvida nisso. Acho que a gente pode olhar os dados cinemáticos para ajudar a tomar as decisões, mas eu colocaria pelo menos uma fase inicial da postura inicial para baixar, a pessoa baixando, uma fase de preparação, uma fase só de impulsão, você vai ter que ter uma fase de voo e uma fase de aterrissagem. Pelo menos essas eu colocaria, mas pode ser que às vezes a gente olhando para alguns segmentos, ele caracterize até mais fases, tá? Eu acho que é mais fácil a gente olhar para os dados, mas essa daqui é uma proposta que ela é bem bacana de ser explorada daí no trabalho, tá, Jefferson? Acho que, além só da descrição biomecânica, associar com faseamentos facilita para a proposta, porque, por exemplo, lá quando você apresenta as variáveis e você coloca valor máximo, né, amplitude angular, por exemplo, ou velocidade, maior velocidade, às vezes a maior velocidade acontece, sei lá, perto ali da fase inicial de voo, mas você não caracteriza uma ação em outro momento. Então, o legal é sempre a gente caracterizar as variáveis em determinadas fases do movimento. Porque senão, às vezes, eu comparo, o joelho teve um pico angular numa determinada fase, e eu vou comparar com o pico de velocidade angular do tornozelo em outra fase. Não faz sentido, entendeu? As comparações sempre têm que ser feitas dentro das mesmas fases. Entendi. Mas legal, bacana essa proposta. Pode deixar guardada ela para a gente tentar explorar ela depois. Vamos lá, voltando para a apresentação. Mais considerações, perguntas? Eu tenho uma que talvez dê até para passar por essa questão das fases. Por hora, tu estás, Jefferson, descartando os saltos que não são bem sucedidos, correto? Não seria interessante, nem que seja de uma maneira suplementar, descrever esses saltos incorretos? Poderia, inclusive, fazer o link com essa questão das fases, por exemplo, pode ser que aconteça ou não de um salto mal sucedido estar relacionado com mudanças cinemáticas em uma fase específica, ou talvez para quem tem uma impulsão menor, uma determinada fase seja importante de ser executada com determinada precisão relativa a quem, por exemplo, gira muito rápido. Então, fiquei pensando se de repente não é uma boa ideia ter uma descrição à parte de... Não sei se cabe agora, né, nesse momento, mas ter essa descrição de
não só por que funciona, como funciona, mas se tem uma tendência de por que não funciona também do salto. Pode ser uma informação interessante. Sim, eu gostei dessa ótica, gostei dessa perspectiva. Acho que depois que terminar a gravação aqui, eu vou dar uma baita de um apontamento sobre, porque eu vou, sim, querer continuar os estudos desse salto posteriormente, mas como foi mencionado aqui no começo, né, Thiago, pelo próprio professor, pelo Anderson, que agora é mais um estudo mais básico, né? Mas sim, depois eu gostaria muito de me aprofundar nesse estudo, e aí sim eu gostei muito dessa ótica que você trouxe. Eu acho que dá para a gente trabalhar assim. Deixa eu aproveitar o gancho do Thiago. Tem um trabalho, só que acho que ele não foi feito como artigo completo. Ele foi feito só como resumo. Acho que é o Miller e Bartlett. Eles comparam arremessos bem-sucedidos do basquetebol de mal-sucedidos. Seria mais ou menos essa lógica. Para a proposta descritiva que o Jefferson está trazendo agora, o ideal seria trabalhar só com saltos bem-sucedidos. Mas para aproveitar para outros desdobramentos, é legal a ideia do Thiago, tá? Dá para seguir nessa linha também. Aí você, na verdade, vai colocar as pessoas para irem fazendo. O único agravante é assim, possivelmente para cada salto você vai ter um fator que às vezes pode ter ocasionado o erro, entendeu? Não necessariamente sempre o mesmo fator vai ocasionar em você conseguir ou não aquele desempenho, tá? Mas pode ser que haja uma tendência. Se tiver uma tendência, é um fator que é legal para mostrar. O que mais, gente? Mais perguntas, considerações, colocações? Anderson, você abriu o microfone? Você quer falar alguma coisa? Jefferson, vou pedir para você voltar com o compartilhamento, que acho que daí a gente pode ir gradativo. Não, desculpa, eu esqueci aberto aí. Então tá bom. Ângelo, alguma colocação? Rafael, Lucas, Júlia? Da minha parte, não. Oi, professor, eu acho que eu já conversei bastante com o Jefferson sobre porque a gente ajudei ele na metodologia, quando teve aula e tudo mais, então, para mim, ficou um pouco mais difícil, porque eu acredito que o momento mais é para tentar mudar algumas coisas da coleta ou da estatística, e são coisas que acho que, por hora, eu não consigo acrescentar muito. Tá bom, tranquilo. Então, vamos lá, Jefferson. Bota lá do início, deixa eu ver o seu título, como é que tá, que eu fui fazendo algumas anotações aqui, eu não consegui pegar tudo. Depois tem um artigo na íntegra. O que você está falando, Lucas? Eu entendi a sua pergunta. Não, é porque eu digitei errado aqui, perguntando se alguém tem um artigo na íntegra do Jefferson. Ou ele não tem nada escrito. O do Jefferson é projeto, não. Acho que tem o projeto só, né, Jefferson? Ainda não apareceu aqui para mim, acho que está carregando, Jefferson. Com relação à escrita, Lucas, eu só tenho o pré-projeto só escrito, não tenho nada de já com resultados e discussões, coisa e tal. E também tem um resumo que eu fiz o ano passado para a CEMEF. Então, as únicas escritas que eu tenho deste pré-projeto. Apareceu? Para mim tá tudo preto aqui, Jefferson. Agora apareceu. Agora nos classes. Tá, título tranquilo. Então, a introdução, Jefferson, achei assim, bem legal a caracterização do problema, acho que ficou bem evidente, tá? Gostei bastante da tua apresentação, foi tua primeira apresentação aqui para o grupo. Legal que você sempre teve esse suporte assim, do pessoal do grupo, acho que essa é uma característica bem bacana. Sim. Que nós temos aqui, sempre que você precisar também, pode pedir nesse suporte, tá? Tá, ok. Legal tua introdução, ficou assim, bem linear a lógica que você trazendo a questão do balé, dos fundamentos, aí chegou na habilidade motora em questão. Talvez a única coisa que eu mudaria na tua introdução é talvez destacar aquele papel, mas eu não sei se é um viés da minha fala também, né, de que talvez nem todo bailarino consiga fazer o double tour, entendeu? Que esse é um aspecto que coloca, mas por quê? O que essa habilidade tem de especial? E talvez a gente consiga até criar essa fundamentação para a hipótese da altura que você está colocando lá. A gente poderia daí até estar fazendo, como eu comentei, aquele teste de impulsão vertical, para ver se necessariamente todos que conseguem têm uma grande impulsão vertical ou não, né? De repente só uma técnica resolveria. E
na caracterização das lacunas, o Thiago chamou atenção ali para a hora que você vai citando os estudos, talvez só um pouquinho de ênfase a gente tem que mudar para fechar para aquilo que você quer, tá? Então, eu entendi a lógica. A lógica falou, olha, pessoal, tem algumas análises biomecânicas com balé, mas não necessariamente daquilo que eu quero estudar. Acho que foi esse o encaixe que você quis fazer de informação. Então, você vai trazendo várias pequenas lacunas assim, mas aí falta algumas frases que a gente chama tipo de fechamento para você deixar explícita a lacuna, entendeu? Então, você trouxe. A gente não tem análises objetivas, né? Só tem algumas análises mais qualitativas. A gente tem algumas objetivas com outras habilidades, mas não com essa. E daí, se você colocar essa questão também de que, olha, o salto, você destacou no início que o salto é um fundamento muito importante, mas aí você fecha, nem todo bailarino profissional consegue fazer e a gente não sabe por quê, tá? Então, fecha com essa lacuna dessa forma. Daí, assim, essa seria uma lógica para o trabalho como o Anderson colocou. A gente vai fazer só um trabalho descritivo, o mais básico, essa é uma possibilidade. Aí vamos supor que a gente vai fazer desdobramentos. Se a gente já quiser, por exemplo, encorpar um pouquinho mais esse trabalho, a gente poderia colocar algumas coisinhas. Então, uma delas seria isso que eu comentei para você, de trabalhar com variabilidade bailarinos, né? Entender a particularidade que cada bailarino tem no desempenho dessa habilidade motora. Essa poderia ser uma questão. Outra questão seria propor as fases. Se eu vou propor fases, se eu quero descrever isso, na introdução eu tenho que estar nominando isso em algum momento. Então, você vai falar lá, por exemplo, olha, tem livro que faz propostas de, sei lá, progressão pedagógica para ensinar, ou descreve como essa habilidade, mas ele não propõe fases para analisar, para descrever como ocorre, o que ocorre em cada momento, entendeu? Então, daí você já deixa para falar que, olha, lá na frente eu vou estabelecer isso como uma lacuna e eu vou cobrir essa lacuna, esse problema de pesquisa, trazendo uma proposta de fases para o Double Tour, entendeu? Então, daí a gente amarra isso desde a introdução, se a gente for colocar. Além dessas possibilidades, poderia entrar também a questão de coordenação, por exemplo. Eu não estou ainda com um desenho muito claro na minha cabeça do que é esse movimento, mas eu tenho algumas dúvidas, tanto em relação a membros inferiores, principalmente na hora que você mostrou a questão do plié, numa posição inicial e ele invertido na hora que você aterrissa. Eu não sei se naturalmente o pé já vai cruzar para você girar, ou se o bailarino tem que forçar algum movimento mais antinatural ainda para conseguir fazer isso. Eu não sei, por exemplo, quanto a questão de estabilidade do tronco vai mudar, e dos braços vai mudar o eixo que a gente tem de rotação e vai desestabilizar. Então, se isso tudo afeta, são aspectos determinantes, analisar algumas coordenações relacionadas a esses aspectos é um aspecto bem bacana, entendeu? Então, se eu verificar, por exemplo, o quanto a relação que eu tenho do posicionamento do braço com o posicionamento ereto da coluna, com esse giro sobre um determinado eixo transversal, ou como a Alessandra colocou, a altura de salto em relação à velocidade de giro, aí eu estou tentando encontrar algumas características para estar descrevendo desse desempenho. Então, daí já é um outro tipo de análise, é uma análise correlacional que eu vou ter que ir levantando essas hipóteses. Então, eu quero entender essa relação, o que faz com que eu consiga girar sobre o meu eixo e não desestabilizar o movimento. Isso se deve mais ao tronco como um todo, braço tem um papel ou não, braço não tem papel, é só no impulso, braço, é perna, entendeu? Eu não sei se para você isso tudo é muito claro, porque você é bailarino, mas, por exemplo, para mim isso não é nada claro. Eu teria que ver a habilidade motora, olhar para os dados cinemáticos para tentar fazer algumas suposições. Mas em termos de análise, avanço de ciência, isso tudo acaba virando lacuna, que a gente pode criar e estabelecer para analisar depois, entendeu? Então, entendi. Você, enquanto bailarino, eu diria que você que tem mais conhecimento dessa ação para tentar vislumbrar esses pequenos gapzinhos, lacunazinhas, para a gente tentar olhar, tá? Mas eu sigo a lógica do que o Anderson colocou. Pé no chão, a proposta inicial é só descrever, tá? Talvez um ponto a mais que eu colocaria para o momento seria a questão de fases. Acho que se a gente descrever em função de fases, propor fases, e descrever dentro das fases quais os ângulos, quais as velocidades, como eles se coordenam, já é um aspecto bem bacana. Se você depois quiser, com os mesmos dados, explorar para analisar coordenação, para analisar a variabilidade interindivíduo, isso aí pode ser outros trabalhos que vão sendo derivados, entendeu? Tá? Isso tudo a gente amarra daí na introdução, tá? Se a gente for aumentar alguma coisa a mais, seja de fase, seja de variabilidade interindivíduo, seja do que for, desde a introdução a gente tem que estar colocando isso na racionalidade do trabalho, tá?
Mas esse teu início foi bem bacana, achei ele bem linear, ficou bem construído, fica evidente que você vai colocando as lacunas. Eu só mudaria um pouco da ênfase e tem, como eu falei, essas frasezinhas que deixam bem evidente, então, essas situações, tá? Então, uma delas é assim, ó, você fechou, colocou todas as lacunas e você fala, então, é necessário, ou mais estudos são necessários para a descrição do Double Tour Ener, a descrição cinemática, entendeu? Faltam estudos, fechar nesse sentido para caracterizar bem a lacuna. Aí você apresentou as hipóteses, das hipóteses acho que eu já fiz as considerações, as contribuições são bem legais do grupo, e na sequência você colocou daí a justificativa. Para um TCC, teoricamente você pode apresentar nesse formato, a gente tem aquele formato fragmentado mais tradicional, mas eu particularmente gosto que a justificativa ela já venha amarrada depois do objetivo, tá? Então, na hora que você, depois, você termina, na verdade, antes do objetivo, num texto eu coloco ela no final, mas aqui na apresentação você já poderia ter feito todas as lacunas, apresenta o objetivo, e daí já entra colocando as contribuições do trabalho, tá? Meu trabalho vai contribuir para isso, isso, isso. Aí você veio com a hipótese, depois você voltou, aí eu me perdi um pouquinho nessa ordem, tá? Mas para TCC a gente tem todas as possibilidades, tanto antes quanto depois. Professor, na hora da apresentação eu fiz exatamente isso, né? De eu separar realmente a justificativa de objetivo, de hipótese, mas no texto que já está com o senhor, já está na introdução já. Sim, eu lembro. Então, eu gostaria que você trabalhasse como está no texto, acho que é mais fácil. Entendi. Tá? Entendi. Mas para TCC você é livre, você pode usar qualquer um deles. Se fosse uma apresentação de tema livre num congresso, você ia usar a estrutura do que está no artigo, lá no texto do projeto. Entendi, aquela é a ordem professor. que normalmente é feita, tá bom? Tá ok. Vai para o próximo lá, muda o próximo slide. Participantes, eu não sei se eu perdi, que eu estava anotando também, gostei bastante que você colocou esse cuidado do registro, tá? Artístico deles, mas eu não lembro se você falou da própria questão deles conseguirem fazer, se isso entra como um critério de seleção, que foi uma das conversas iniciais nossas, né? Você me trouxe que nem todo bailarino consegue realizar essa habilidade. Então também talvez está colocando isso como um critério de inclusão, que ele consegue realizar. Entendi. Eu não sei se a gente estabelece tempo de experiência, por exemplo, com quanto tempo de experiência ele consegue realizar essa habilidade motora? Mínimo 6 anos. 6 anos? Então, São 6 algo anos. bem complexo, mas eu não concordo com isso, tá? Mas você deve ter escutado já falar, né, no número mágico de 10 anos ou da regra das 10.000 horas, né? Sim. Na verdade, para mim, isso varia em função de muitos fatores, mas se a gente dá esses indicadores em termos de um grande tempo de experiência da nossa amostra, isso é mais bem visto pelos nossos avaliadores. Tá? Então, se você está colocando aqui pelo menos 6 anos, então, como critério de inclusão no início, está colocando que todos vão ter acima de 6 anos, 5 anos, alguma coisa assim. Mas possivelmente, na hora que a gente jogar na média de experiência, a gente ultrapasse uma média de 10 anos, né? Desses bailarinos. Sim, com certeza. Esse é um ponto que ele é bem positivo para nós, tá? Pode avançar daí dos participantes. Instrumento bem legal, acho que as informações estão bem padrão, você deve ter aproveitado parte do que o Anderson auxiliou. Você Sim. já fez uma coleta piloto, né? Eu fiz uma coleta piloto, inclusive o Pedro estava na época ainda, o Baraldi auxiliou também nesse piloto, e aí a gente só não tem certeza se a gente conseguiu arquivar aqueles resultados, né? Porque eu lembro que tinha dado uma pane naquela época, acho que estava muito quente o dia, então a gente não conseguiu ter essa exatidão. Mas foi feito, sim, o piloto, professor. Deixa eu perguntar. Como é que é o chão do local de treinamento e apresentação de bailarina? É cimentão, duro, ele é flexível? Então, professor, aí varia de acordo com as escolas que esses profissionais trabalham, né? Porque tem escolas que o chão ele é cimentado, né? E tem escolas que eles investem num piso flutuante. Não é o piso laminado, é um piso flutuante mesmo, né? Com algumas madeiras embaixo para ter aquela oscilação, para não ocasionar lesões nos bailarinos. Mas aí depende de escola para escola, né? A única coisa que eu tenho certeza que todas as escolas possuem
é o linóleo. O linóleo, ele é um tapete emborrachado para que o bailarino possa trabalhar ali em cima dele sem cair, né, sem deslizar. Tá. É muito complicado para você conseguir um desse para a gente coletar quando for realizar? Você fala do linóleo? Isso. Você tem fácil acesso a ele? Eu tenho fácil acesso. Tá, porque eu acho que talvez a gente tomar esse cuidado também durante o procedimento, e eu vou te perguntar, no piloto que vocês fizeram, a pessoa consegue saltar e cair sobre a plataforma de força? Sim, consegue. Eu consegui com uma pequena dificuldade, porque eu estou aí já tem mais de 4 anos parado, né? Só tenho ministrado aulas, não tenho mais dançado. E eu consegui. Então, acredito que bailarinos que treinam quase todos os dias, pelo menos 2 horas por dia, acredito que eles consigam também, professor. E a plataforma, ela consegue cobrir o posicionamento dos pés daí no plié? Sim, consegue tranquilamente. Tá, então eu acho que a gente já poderia colocar no seu trabalho a questão da análise cinética. Nem se de repente no primeiro momento a gente não explora esses dados, mas é algo também novo. Ninguém fez essa análise biomecânica com plataforma de força. Sim. Tá? Daí, se der alguma coisa errada, na verdade, essa é uma coleta que ela acontece instantânea, né? Você deve lembrar. A gente está gravando as câmeras e ao mesmo tempo já está gravando os dados da plataforma de força. Sim, sim. Desde que os bailarinos consigam saltar e aterrissar sobre a plataforma, é tranquilo. Se eles não conseguirem aterrissar totalmente na plataforma, pelo menos a gente usa os dados do salto vertical. E daí, nem que caia parcialmente, a gente pega, por exemplo, aliás, nem precisaria da aterrissagem, que a altura de salto a gente consegue pela Vicon. Mas ter só força de impulso na saída já seria um dado bem bacana. Mas a aterrissagem é legal que a gente tem alguns indicadores de lesão que pode ser feito por meio dos dados cinéticos junto com os dados da cinemetria, tá? Então daí talvez a gente pensar em colocar esses dados pelo menos para enviar para o comitê de ética. E a gente já tem aprovação para depois publicar esses dados, ainda que sejam em artigos diferentes. Entendi. Avança lá, essa parte de método está bem legal, está bem tranquila, você já teve uma experiência, vamos usar o plugin gate mesmo. Esse posicionamento a gente tem que treinar. Tranquilo aqui, pode avançar. Essa descrição também. Só no modelo biomecânico, normalmente a gente faz uma correção, apesar de eu defender o plugin gate, no sentido dos ângulos que ele fornece, os ângulos em si, eles trabalham com sistemas de coordenadas que é específico para marcha. Normalmente a gente adapta eles para trazer valores mais fáceis de serem interpretados por uma pessoa mais leiga, tá? Não lembro se você vai lembrar que a gente fez esse trabalho do Anderson, a gente fez isso também no trabalho qual foi o outro? Do Robson também, tá? Então depois você dá uma olhadinha para a gente fazer essas correções desses ângulos. Pode avançar. Aqui tranquilo, um procedimento que a gente vai ter que fazer com calma. Você vai aprender todos esses procedimentos de tirar ruído, limpar sinal, extrair as variáveis. Pode avançar. Isso acho que o Anderson possivelmente vai te dar uma força, tá? Para te auxiliar nas rotinas. Mas para o teu tipo de dado, teoricamente, dá para trabalhar também tudo no Excel. Que o mais complicado é a filtragem. A filtragem a Vicon te dá. Então, se você quiser exportar já os dados filtrados, todas as séries temporais, e manualmente extraindo os valores de pico, maior valor, menor valor, e por aí vai, dá para ser feito. Uma das vantagens da Vicon em relação a todos os sistemas de cinemetria é que ela tem a possibilidade, assim como o Anderson explicou, que na marcha você consegue separar as fases do movimento, você também consegue fazer isso para qualquer habilidade motora. Então, tem como você programar isso dentro da Vicon. Então, se tiver tempo para aprender a mexer e fazer isso para um movimento, os outros todos já saem diretamente com os faseamentos, sabe? Se você quiser colocar, olha, a fase vai ser até o momento que ele vai com maior flexão do joelho. Daí ele coloca um marcador, um marco temporal ali na série temporal. Depois, no instante que ele perde o contato do pé com o solo, daí ele volta outro marco temporal. Ele já separa em fases automaticamente para você. É possível fazer isso na Vicon também. Procedimentos experimentais. Já montou esse TCLE? Pegou isso já no comitê de ética? Modelo? Não. Peguei nada. Legal a gente já pegar. Você poderia entrar em contato daí também, depois que a gente reformular, né, com base nas sugestões de hoje, eu faço a correção e a gente, de repente, já pode estar tentando enviar o projeto para o comitê de ética. Ele voltando tudo à normalidade, a gente já pode estar agendando, né, arrumado o nosso laboratório, está tudo encaixotado lá,
arrumado esse período de pandemia, daí a gente já pode estar se organizando para coletar, mas acho que a gente podia tentar, pelo menos, dar conta nesse período de pandemia da aprovação no Comitê de Ética. Findar o seu projeto e deixar ele aprovado no Comitê de Ética. Tá? Entendi. Aqui tranquilo. Também é isso, variáveis. Vamos lá. Altura de salto, acho que vale a pena. Eu colocaria, além da altura de salto, também pegar um salto vertical. Não sei se valeria a pena, eu estou curioso, mas eu não sei até que ponto a gente vai encontrar alguma coisa assim. Mas pegar, por exemplo, teste de um RM de membro inferior também, mas teoricamente potência já daria conta, sabe? A altura do salto vertical já daria conta, mas às vezes tem alguns outros dados, pelo menos para resumozinho, alguma coisa assim, se você tiver paciência em fazer, seriam dados bacanas da gente ter, tá? Como são só 12 pessoas, não é algo muito trabalhoso, de repente pode fazer até numa outra sessão, em um outro momento. Em relação às variáveis cinemáticas, acho que as articulações escolhidas são tranquilas, você pode trabalhar com todas essas, eu só acrescentaria tronco, o segmento do tronco, tá? Não ele como uma articulação, mas como segmento, para a gente ter um parâmetro em relação à vertical, para pegar algumas inclinações que ele vai ter de oscilação nos diferentes planos. Sim. E dessas variáveis aqui, como é descritivo, teoricamente a gente teria que fazer cada fase, né, como você colocou lá o desenho, a gente propor faseamentos, e dentro dos faseamentos ainda colocar maior valor, menor valor e amplitude. E mesma coisa, a gente dentro dos faseamentos caracterizar maior velocidade angular e menor velocidade angular. Maior porque a gente vai ter, dependendo do sentido, flexão e extensão, valores positivos de velocidade, valores negativos de velocidade. Tá? Nisso a gente já tem muito dado. Você vai ter aí, sei lá, umas 5, 6 tabelas gigantes, que já dá um trabalho legal para caracterizar bem a descrição dessa habilidade motora. Tá? Aí o que entra ali de instantes de ocorrência dos picos, isso poderia ser alguns parâmetros para você criar os faseamentos. É o artigo que eu mandei lá no grupo do Nemo, eu fiz isso, eu peguei uns instantes das velocidades, quando começa, quando tem o pico, quando a velocidade é zero, né? Quando muda o sentido de flexão para extensão, para fazer os marcos das características desses movimentos articulares. Então, isso a gente também poderia estar utilizando, ou se você quiser daí avançar no sentido de trabalhar com coordenação, daí dá para colocar análise de cross-correlação, o Anderson fez isso na dissertação dele. A gente pode trabalhar com dados também só de ângulo qualitativo, então para mostrar, por exemplo, sei lá, o movimento de rotação do tronco, o giro do tronco em função de alguma ação de, sei lá, extensão de joelho. O braço, ele fica parado, como é que é a questão do braço, Jefferson? Me lembra lá, o início do braço. Não. O início do braço... O braço ajuda na rotação? Ajuda. Ele dá por mais que seja mínimo, ele dá um impulso, né, para a rotação. Inclusive o tronco também, professor. O tronco também dá uma breve rotação. É estranho, né, que quando a gente vai ensinar o movimento, ou quando a gente vai realizar o movimento, a gente faz essa rotação de tronco para poder sair o giro. Mas na hora de explicar, a gente fala que não pode ocorrer isso, que tem que saltar, fazer o salto vertical e lá em cima fazer o giro. Isso é realmente impossível. Isso só se você voar, né? Mas sim, o braço acaba ajudando sim, professor. Então, essas são análises também que são bem legais para mostrar, sabe? Por exemplo, você às vezes vai encontrar que numa determinada fase do movimento, quem mais contribui para a rotação do tronco é um segmento, depois é o outro, depois é o outro, entendeu? Então você consegue caracterizar isso para mostrar para os professores depois trabalharem com seus alunos. Mas essa parte aqui daí dessas escolhas de variáveis, se vamos trabalhar com coordenação ou não, o que a gente vai avançar, eu acho que é melhor a gente guardar para depois que tiver os dados em mãos. Por hora, se você colocar só a questão das fases, quebrar um pouquinho mais essas variáveis aqui, como eu coloquei, né? Maior valor, menor valor, velocidade, maior velocidade, menor velocidade, velocidade positiva, velocidade negativa, os dois picos, já é bem interessante para caracterizar, tá? Daí já cumpre com aquilo que a gente quer, que é mostrar dentro das fases qual é o comportamento dessas articulações. Aí depois a gente pega e avança e vê se vale a pena colocar dentro de um artigo só para deixar ele mais denso, ou se a gente quebra em 2 trabalhos, um só de coordenação, outro só descritivo.
de parâmetros de controle, né? Ou se a gente faz um outro trabalho daí comparando as diferenças entre os indivíduos, você vai ver que já vai ter bastante coisa a ser feita aqui, tá bom? Sim. Aí vai para o próximo acho que já é estatística, né? Sim. Aí da estatística vamos trabalhar por hora só com estatística descritiva mesmo. Inicialmente pode deixar médio e desvio padrão, mas a gente tem que ver o perfil da normalidade dos dados. Se derem dados normais, a gente segue com essa. Se derem dados não normais, um outro perfil de distribuição, a gente poderia transformar, mas não é legal porque muda a característica do dado, a gente pode apresentar com mediana, moda, de alguma outra forma, tá? Mas, normalmente, para um trabalho descritivo, apresentando por média e tendo os dados de variabilidade que já vai ser suficiente. Só lembre que você vai ter que falar, lá nos procedimentos, acho que isso também não foi comentado na apresentação, quantas tentativas eles vão fazer de salto, tá? Não lembro se está no projeto também. Então, pelo menos 3 corretas. O Thiago perguntou, então acho que você não deve ter falado anteriormente, que vão ser descartadas todas as tentativas erradas, você tem que descrever o que você considera como errado e o que você considera como certo. O que é o início do movimento, exatamente a postura que ele fica no início, o que ele faz e como ele termina, tá? Que é a caracterização da tarefa, isso também tem que estar no projeto daí relatado, tá bom? Uhum. E... Acredito que eu tenha falado isso sim, professor. Falou? Não, mas foi bem rápido, né? Tá, então fui eu que perdi, acho que eu estava anotando então, me desculpa. Eu falei sim. Então, tá E a caracterização da tarefa, no projeto escrito, ele está inserido sim, só não trouxe, legal. Porque acho que era mais apresentar um geralzão, né? Isso, não, acho que foi bem bacana, acho que para a função de hoje a gente conseguiu fechar vários pontos do trabalho, até demos possibilidades de desdobramentos dele, acho que foi bem legal, Jefferson. E daí, só por fim, eu sei que a gente está numa situação bem atípica de pandemia, mas aí eu vou pedir para as próximas apresentações, quando a gente trouxer projeto, tentar colocar um cronograma. Como é que você está se organizando aí? Nós vamos aproveitar isso aqui para o ano que vem para o seu TCC, você vai fazer esse projeto que é tentar daí, trabalhar nos próprios dados, você vai inventar outras coisas futuramente. O que você tem em mente aí, Jefferson, conosco no grupo? Então, professor, quero realmente trabalhar com a parte da biomecânica, né? Essa é a minha vontade em si, e eu quero continuar no grupo, né? O grupo ele dá esse suporte, né? Por mais que o grupo ele é totalmente, na verdade, totalmente não, ele é a maior parte é voltado à neurociência motora, mas eu consigo ter esse respaldo biomecânico também. Então, eu gostaria muito de continuar no grupo, trabalhando nessa parte da biomecânica, e eu quero fazer esse trabalho virar um TCC, né? Na verdade, eu estou correndo contra o tempo para poder fazer todas essas questões aí. Eu tenho uma notícia ruim para dar, porque dos 12 bailarinos que eu tinha conseguido para este projeto, só 3 que realmente estão ativos agora, os demais já foram estão participando de outras companhias, fora do estado, fora do país. Então, dos 12 que nós tínhamos conseguido, somente 3 estão ativos aqui em Londrina. Não sei se é o caso de nós levarmos isso lá para Curitiba, conforme nós tínhamos conversado no final do ano passado. Lembro que nós conversamos também para levar para São Paulo, mas até o Alexandre tinha comentado que lá não tem espaço suficiente para a coleta de dados. Então, na verdade, eu estou mais pensativo nessa questão da quantidade dos bailarinos. Tá. Curitiba é tranquilo. Lá, inclusive, eles acabaram de mudar para um laboratório novo, também uma estrutura bem grande. A educação física está bem servida. Algum tempo atrás, o Rodak mandou as fotos lá do novo laboratório dele. Lá é relativamente fácil. Só assim, tá tudo parado também em função de pandemia, né? A gente vai ter que aguardar. Eu acho que, por hora, vamos tocando a ideia do projeto. Se, porventura, acontecer alguma coisa assim, sei lá, que a gente não consiga aumentar esse N, a gente vai ter que adaptar, talvez, para outra habilidade motora, para outra situação, a gente repensa. Mas vamos seguir, por enquanto, dessa forma, tá? Uhum. Inclusive, se a gente não conseguir fazer todos esses bailarinos, né, esses participantes, já estou até pensando em 2 outras habilidades motoras também, e que vai no mesmo sentido deste, né?
Só que não vai ter o salto. É com giro também, só que não vai ter o salto. Tá bom, tranquilo. Nos demais, Jefferson, gostei bastante da sua apresentação. Você foi bem seguro, bem organizado, você fala bem, tá? Para o pessoal novo que não sabe, o Jefferson, acho que foi junto com a Alê, você comentou, não lembro se tem mais algum aluno da pós, se o Anderson ajudou também ou não. O Jefferson teve 2 trabalhos premiados desse projeto, né, Jefferson? Da Semana de Educação Física e Esporte, tá? Foi um deste projeto, né? E o outro foi o relato de experiência. Relato de experiência, verdade. Modalidades diferentes, um de projeto e um de relato, tá? Então, bem bacana a participação do Jefferson conosco, projeto bem legal. Pena que o Pedro não está acompanhando, o Pedro também fez parte desse processo. Mas é assim, né? O grupo é dinâmico também, cada um vai avançando para as novas fases e novas etapas. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração para ser feita por Jefferson? Alguma sugestão? Senão eu já vou desligando aqui a nossa gravação de hoje. E assim que o Google me der o link, eu repasso daí para você, tá, Jefferson? Caso você queira verificar algum ponto. Eu posso colocar essa gravação daí online também, só daquela primeira parte da apresentação, como eu fiz com os outros? Pode sim, professor. Eu estou usando isso como estratégia, vou interromper a gravação, tá, gente? Eu estou usando